grande dilema de não entendemos o fundamento da oração. Para mim, eu acredito que cada geração, o Senhor ele vai trazer soluções para a igreja. Deus levanta homens com mantos específicos para trazer certas correções, certas restaurações de fundamentos que eles se perderam ou que não são valorizados. Quando nós falamos da questão de oração, a ausência da oração na vida dos cristãos é o grande problema. E eu vou ressaltar para o Senhor, é o maior problema que se encontra. E a deficiência da transformação da vida de santidade, da vida do poder do Espírito Santo operar nos cristãos dessa era, dessa geração, é a ausência do espírito de oração na vida deles. Eu estou lançando um novo livro agora, que eu vou lançar 2 livros muito fortes sobre oração. Na verdade, 3, né? Os segredos revelados da oração em línguas. Nós vamos falar sobre o mandato, o caminho de todos os santos, isso. O caminho de todos os santos, o segredo de todos os santos, encontrando o caminho da transformação, que é um livro violento de oração. E um outro livro que é o Mandato dos Últimos Dias, sobre a intercessão profética, as estratégias das guerras dos últimos tempos, o que nós vamos enfrentar nesse tempo e como agir, né? Tudo isso aqui é um livro estratégico que fala da parte da intercessão. Então, quando eu fui chamado pelo Senhor, eu recebi uma unção de oração violenta. Nós temos que entender esses pontos importantes, que o mundo não desenvolve, não entende a dinâmica, não entende o fundamento da oração, então, por consequência, ela não é valorizada nos ministérios. Porque hoje nós valorizamos mais estruturas, a organização de culto, liturgia de culto, né? Hoje a adoração, por exemplo, a musicalização, vou dizer nem tanto a adoração, ela é mais valorizada que a própria oração. E eu ouso dizer para o Senhor, não existe verdadeira adoração se não tiver uma vida rendida à oração. Oração e adoração só mudam as primeiras letras. É o mesmo espírito, é a mesma direção, é sacrifício, é rendição. Verdadeira adoração é rendição. Então, esse DEF nas igrejas que nós temos, os cultos de oração, né? O espírito de oração nas igrejas, é porque não é ensinado. Não é fundamentado como parte do fundamento integral da igreja. Parece que a oração é só para alguém que está no altar, a oração é para o líder, né? Que a oração ela é mais para quem tem algum chamado, eu acho que eles acham que tem que ter um chamado para isso. Negativo. A oração é o fundamento de sustentação do próprio evangelho. Jesus está lá no livro de Marcos, capítulo 2. Ele levantava de madrugada bem cedo para ficar sós em oração. Se você pegar o livro de Marcos, mostra o ministério de oração de Jesus profundamente, Marcos e Lucas. Ele era um homem de oração. Ele começou a oração, o sermão mais importante que tem na Bíblia, sermão da montanha. Mateus capítulo 6. Se você pegar Mateus 5, 6 e 7, Jesus ensina profundamente sobre jejum e oração. Entende? Ele ensinou, ele deu a nós o fundamento da oração. Então, o ministério de Cristo, qual a eficiência do ministério dele e dos apóstolos? É porque oravam. Atos capítulo 6. Não cabe a nós o que servir a mesa, mas o quê? A ficar no ministério da palavra e da oração e da palavra. Que é o ministério da oração que desenvolve e ativa o ministério da palavra. Né? Então, como costumo dizer, desculpa que eu amo o Senhor, o fundamento mais poderoso que existe vai ser a oração. Antes que viesse a lei, a tábua dos 10 mandamentos, Moisés estava em oração. Elias era um homem de oração, ele recebeu as revelações. Todos os profetas foram chamados de Deus porque eles eram homens de oração e receberam o quê? As revelações. Então hoje só existe o livro de Jeremias porque Jeremias orava. E como ele recebeu a revelação? Orando. É oração. E e os líderes, vamos dizer, hoje em dia há um ativismo tão grande, e eu lembro até de um pastor contando testemunho, e ele ficou chocado, escreveu um livro sobre esse testemunho, que ele estava orando num quarto, ele foi convidado para pregar nessa igreja, de um pastor, amigo dele, e ele estava no quarto orando. Aí o pastor bateu lá, ô pastor, o que você está fazendo? Ele falou, estou orando. E aí o outro pastor falou assim, já que você não está fazendo nada, já que você não está fazendo nada, vamos visitar alguém. Aí ele ficou chocado com aquela palavra, porque foi o outro, era pastor. Falou, você não está fazendo nada. E líderes que não oram? Tem pastores que não oram. Tem que ser demitido. Eu falo uma coisa, líder que não ora, meu filho, pede demissão. No altar não podemos ter profissionalismo. Os caras estão sendo profissionais. Entendeu? Para mim, a religião está se tornando uma profissão. Então, hoje, infelizmente, para mim, e líder que não pratica, não vive uma vida de oração, não tem poder espiritual para transformar ninguém. É impossível. A palavra da regeneração que está contida na pregação de um líder, seja que é pastor, apóstolo, profeta, seja que for, se não estiver no espírito e vinculado a uma rendição genuína na oração, não tem poder de transformação. É porque as pessoas não entenderam o que é oração. A oração não é só petição a Deus, a oração é um vínculo de comunhão.
A oração é nosso fluxo de transformação pessoal. Então, líderes que não oram, eles não estão sendo transformados. Não estão sendo transformados. Não adianta, é impossível. Impossível uma pessoa ser transformada se ela não orar. A oração, ela provoca o espírito, o poder da oração, da transformação. Entende? Então, se a gente começar a abrir aqui versículo e Bíblia, meu filho, a gente não sai daqui hoje. Para comprovar que sem oração não tem transformação. Então, assim, os líderes devem se apegar profundamente ao mandato da oração. É o fundamento. Faz parte do fundamento integral do Evangelho, é oração. Oração. Agora, eu não sei, após se foi no vídeo seu ou foi no livro próprio, que eu comprei esse livro, Restauração do Manto da Oração, mas eu achei interessante uma história que você conta de uma visão, que você começa a ver algumas tragédias acontecendo. Aí eu não lembro agora se é o livro ou foi no vídeo. O vídeo eu sei que você falou, mas não lembro se está no livro também. Algumas tragédias acontecendo, e você fala, Deus, o que é isso? Aí depois você vê as mesmas coisas acontecendo sem acontecer. Aí Deus fala assim... Inclusive, eu estava escrevendo isso ontem. Estava escrevendo isso também? Ontem, você está entendendo exatamente o que eu estava escrevendo. Que o Deus falou para você, quando você ora, evita que o mal aconteça. Isso aí foi importante, é o Espírito Santo guiando o Senhor. É tão de Deus que o apóstolo, o Senhor está me perguntando aqui. Ontem, eu sentei e estava escrevendo um livro de oração em línguas. E a parte de gemidos no Espírito. Né? Daqui a pouco a gente entra um pouquinho sobre a oração em línguas. Gemidos no Espírito. Exatamente no dia que eu abri o ministério. Eu tive uma inauguração no sábado. Foi um culto poderoso. Né? E na igrejinha pequenininha, na comunidade. Toda gente ali, foi uma maravilha. Temos uma grande graça do Espírito Santo ali dentro. Eu já era um jovem tomado do espírito de oração. Né? Muito compromissado com Deus. Carregava uma unção ministerial muito forte na minha vida. No primeiro culto oficial, que era no domingo, eu fui abrir o culto, eram meus primeiros membros, tinha pouquinha pessoa, só tinha meu pai, um casal que estava comigo ali na igreja, a minha esposa, né? Nessa época minha mãe ainda era da Assembleia de Deus ainda, meu pai já estava comigo ali já, me ajudava a construir o cômodo ali, foi uma graça. Naquele culto, eu fui abrir o culto em oração, de joelho, eu fui visitado pelo anjo do Senhor ali. Aquele anjo, ele parou do meu lado, uma dimensão me tomou, me cobriu, ele me cobriu. Eu entrei na dimensão da glória. Então, a gente pode falar um pouquinho da dimensão da glória. Eu entrei nela. Quando eu entrei na dimensão da glória, fui tomado pelo gemido no espírito em torno de 1 hora a 1h30. Eu lembro que foi esse mesmo percurso. Foi muito intenso, de choros e gemidos. Só gemia. Falava em línguas e gemia. Quando eu estava nesse tempo, eu entrei num transe profético, que a gente fala de êxtase e transe. Né? Eu fico consciente do que está acontecendo com o meu corpo, mas eu fico consciente do que e mais consciente ainda do que eu estou vendo no espírito. E ali foi onde aquele anjo estava comigo. E o meu espírito era levado de uma forma muito profunda, em visões. E ao mesmo tempo eu sentia toda a sensação das visões, o meu espírito gemendo e o que estava acontecendo. A primeira visão foi que eu parava numa esquina e aquele anjo falava assim, observe o que vai acontecer. Eu senti algo muito veloz chegando. Eu sabia que era um espírito da morte, mas era num carro. E uma pessoa ia atravessar e batia na pessoa. E eu olhava o anjo perto da pessoa e não fazia nada. E eu falava assim, eu gritava, e quando eu estava em gemido no espírito e vendo a visão, eu falava, e eu perguntava para ele no meu espírito, por que o senhor não fez nada? Assim, porque não tinha ninguém orando por ela. Nós não podemos agir, os anjos falaram, nós não podemos agir se vocês não autorizar. Olha só. Forte. Os anjos, eles são espíritos que vêm para que são espíritos ministradores, estão responsáveis a servir aqueles que hão de dar a salvação. Aí, de repente, eu fui levado a uma outra dimensão, nessa outra entrei dentro do hospital. E dentro desse hospital, eu via muitas pessoas enfermas morrendo. E lá no cantinho, eu via como se parecia um anjo, mas não era um anjo. Era uma representação da pessoa do Espírito Santo, para mim entender. Com um rosto de bebê, era uma pessoa vestida de branco, uma luz muito grande. Só que o rosto era de um bebê. Muito inocente, sabe? Aquele rosto de pura inocência. E quando eu via aquele leito cheio de pessoas, aquele anjo andava comigo no meio daqueles leitos e falava assim, todas as pessoas estão destinadas a morrer. Se eu te mostrar, você não aguenta. Você não aguenta se eu te mostrar a verdade. Eu precisava ver uma verdade do que era a falta dos ministérios. Então eu estava abrindo para mim entender para onde eu estava indo. A minha responsabilidade. E eu começava a chorar muito com aquelas pessoas. Eu via câncer, criança com câncer, pessoas velhas morrendo, todo tipo de enfermidade. E eu sentia a dor delas no meu espírito. Eu gemia. Quando eu começava a gemer no espírito,
né? Aquela dor. Eu olhei para aquela pessoa enquanto eu vi lágrimas esse ano. A dor do Senhor pelas almas. Aí rapidamente eu passei para outra visão. Ainda não aconteceu o que o Senhor falou aí. Eu fui para outra, eu vi uma igreja, o Senhor fora. Eu começava a ver todo tipo de pecado na igreja. O Senhor falou, estou fora, eu não posso entrar. Eles não permitem eu entrar. Aí depois de ir para casa, inclusive que era do casal que estava comigo ali naquele culto, eu vi o que acontecia na vida deles. Quando eles brigavam, os espíritos de roubo que vinha. Eu via muita riqueza espiritual que eram retido, enclausulado nas regiões espirituais. Falava assim, ó, por causa das brigas, dos pecados, tudo isso, ó, o que eles perdem. Eu vi um espírito entrando e roubava aquele tesouro deles. Ia roubando eles. Quanto mais eles brigavam, mais eles eram roubados. Nisso, quando eu vi tudo isso, eu voltei. Eu fiquei num estado consciente onde eu estava e chorava muito. Aí eu ouvi a voz do Espírito falando comigo, interceda pelas almas. Eu gemi. Quando eu comecei a gemer, aquela dimensão de glória me tomou de uma tal maneira que eu voltei para cada ambiente. De repente, quando eu voltei onde o carro da morte vinha, o anjo vinha e puxava a pessoa, não deixava ela atravessar. De repente, eu entrava no hospital, as pessoas começavam a levantar e a sentença de morte era cortada. De repente, eu via dentro das igrejas o Senhor entrando nas igrejas e o fogo do Espírito, elas falando em língua, chorando, e o Espírito descendo nas igrejas. Depois eu vi aquele casal sendo liberto, aquele Espírito estava perturbando a vida deles. Depois eu fui levado num cemitério, que eu via muitos sepulcros abrindo, explodia. O Senhor falou assim, você interceder e gemer por essas almas, eu vou salvar essas almas. Então, eu fiquei, desde a minha conversão, quando eu fui cheio do Espírito Santo, pastor Aristo, eu recebi um espírito de intercessão profunda. Eu era levado em espírito para tirar as pessoas da morte, levado a dimensões do inferno. Então, eu tive experiências violentas no profético, nessa área, entende? Então, assim, e olha que ainda nem conhecia o fundamento da oração em línguas, era um unção que estava sobre minha vida que me levava até aquelas grandes experiências, né? Então, assim, daquela experiência da abertura do meu ministério, é o que nós estamos em falta hoje. Inclusive, ontem, no culto de ontem, até ao vivo, o culto lá de ontem foi extraordinário. O Senhor me tomou, fui subir para entrar no altar para pregar a palavra, fui tomado em um nível de intercessão, de um rompimento para clamar por almas, grande colheita de salvação e por despertar da igreja. E nós estamos vivendo esse momento que, infelizmente, muitos ministérios estão abandonando o maior fundamento que o Senhor entregou para eles, que é o fundamento da oração, a transformação da vida deles. Eu posso falar para o Senhor, quem entra em espírito de oração, quem ora profundamente, vai ler profundamente, vai entender essas escrituras, vai ter comunhão profunda, vai ter transformação profunda. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.